Oi, gente, eu sou a Mariana da Sagrada Livre e hoje eu quero trazer algumas indicações, algumas reflexões sobre esse trânsito da Vênus no signo de Virgem. Então, fundamentada na astrologia tradicional, Virgem seria a queda da Vênus. Por quê? Porque cada um dos planetas, eles têm signos que eles se sentem mais confortáveis para expressar as suas qualidades, para expressar o que eles representam. Então, Vênus, também associada a Afrodite, a todas as deusas do amor, da beleza, das artes, vai falar sobre essa capacidade de bem-estar, de união, de relacionamento, de prazer, vai falar sobre estética, enfim. Ela se sente confortável no signo de Touro e de Libra e também no signo de Peixes, que é onde ela fica exaltada. E Virgem é o signo que se opõe a Peixes. E além disso, Virgem é a exaltação de Mercúrio, que representa a nossa mente. Então, a visão, né, a imagem que eu trouxe em algum dos horóscopos é você pensar que você está querendo ter prazer e aí você fica pensando demais, refletindo demais, né? Então, a exaltação de Mercúrio é esse exagero mental também, sabe? Então, às vezes você fica atenta a todos os detalhes e acaba não conseguindo se entregar. Pode ser uma das possibilidades desse trânsito, né? Então, eu sempre trago para que a gente reflita mesmo. Então, acho que é pensar nisso. Então, acho que dá para tem várias reflexões que pode vir a partir desse trânsito, mas como eu acabei de terminar este livro aqui, Garota sobre Garota, como a cultura pop colocou uma geração de mulheres contra si mesma, da Sofia Gilbert, eu vou trazer algumas reflexões que esse livro me trouxe. E vou começar com um trechinho que eu gostei muito aqui, que ela introduz o livro, que é da Adrienne Rich. Né? Ela fala, revisão, o ato de olhar para trás, de ver com um novo olhar, de entrar em um texto a partir de uma nova direção crítica. É, para nós, mais do que um capítulo na história cultural, é um ato de sobrevivência. Até que possamos entender as pressuposições em que estamos enraizadas, não podemos conhecer a nós mesmos. Então, todo esse livro, ele vai trazer, assim, nos últimos 40 anos, uma revisão, uma análise de toda essa produção cultural. Então, livros, revistas, clipes, reality shows, de como isso moldou a cultura, né? A relação das mulheres, muitas vezes, com a estética, com o corpo, com o poder. Então, durante o livro, ela vai trazer a questão da música, ela vai falar da questão da exposição das comédias nos filmes, né, como as mulheres normalmente são tratadas, o impacto dos reality shows, a indústria pornográfica, a indústria estética, e daí ela também vai trazendo alguns movimentos, assim, dessa movimentação, vamos dizer, uma certa revolução no sentido de assumir essa narrativa. Então, ela dá exemplo do movimento Me Too, ela vai falar da série Girls, vai falar da série da Issa Rae, que eu esqueci o nome, que foi a série anterior da Insecure, que ela fez para HBO, mas enfim, então ela vai trazendo uma revisão e então ela vai trazendo assim, vai citando diversos textos, diversas referências, né? E por último, então ela vai falar sobre esse poder mesmo da arte, sabe? Então ela tem essa esperança e eu acho que esse trânsito de Vênus e Virgem, por estar sendo por esse Mercúrio retrógrado, né, Virgem é regida por Mercúrio, é um momento da gente olhar para trás. Então, pode ser para a cultura, pode ser para nós mesmos, para o nosso próprio passado, mas acho que esse livro ele convida muito isso, né? Então, já abre com essa citação da Adrienne Rich, que eu gosto bastante da poesia, da escrita dela. E por fim, ela vai trazer eu vou trazer o finalzinho, né? Que eu acho que assim inspira muito a gente não desistir, né? Desse processo artístico criativo feito por mulheres. Então ela traz. Eu quis escrever este livro porque eu fiquei bastante chocada com a reversão de Roe versus Wade em 2022 e com a confirmação tácita de que o progresso das mulheres não é e nunca será gradual. Fui nocauteada mais uma vez com a reeleição do Donald Trump e o apelo de suas propostas tanto para homens quanto para uma minoria considerável de mulheres. Mas ainda acredito que ao entender todas as maneiras pelas quais as mulheres foram diminuídas e desmanteladas no passado recente, podemos identificar e neutralizar esses mesmos ataques no presente. Para cada coisa que encontrei na minha pesquisa que parecia sombria ou até horrível, surgiam outras mais que afirmavam como a arte e a cultura expandem nossa compreensão do mundo
e nossa noção do que é possível. E quanto mais plataformas temos, maior a diversidade de ideias às quais somos expostas. Sempre fico incomodada com as tendências arcaicas ganhando um toque moderno. Trade wives, as bimbo chiques, namoradas que ficam em casa, influenciadoras de skincare de 12 anos. Me sinto consolada ao lembrar que a maioria das mulheres que assistem a isso tem tanto a linguagem quanto o ceticismo aprendido que eu nem sonhava quando assistia Girls Gone Wild ou o clipe de Moneymaker. Nossos modelos de narrativa sempre foram limitantes, mas eu realmente acredito e espero que a grande arte pode ocasionalmente possibilitar uma reconfiguração total de tudo no que já acreditamos. Em outras palavras, o tipo de desaprendizado com o qual se pode se tornar real a mudança necessária, e assim, histórias totalmente novas podem aparecer. Então, no fim, assim, de todo esse olhar, né, de todo essas consequências desses últimos anos, eu vejo que ainda tem uma inspiração ali para que a gente fale por nós mesmas, para que a gente escute todas essas histórias. Então, a arte também como uma forma de esperança. E então esse foi um livro que me veio muito, né, pensando nos significados desse trânsito. Eu também fiz um post no Instagram em que eu trouxe outros livros que eu acho que podem ajudar a refletir sobre esse trânsito. Eu tenho eles anotados aqui. Uma coisa que é mencionada também nesse livro, O Mito da Beleza, que eu acho que é um clássico para entender esses efeitos, né, sobre os padrões estéticos, sobre as mulheres. Esse ano eu assisti a série Beauty, que também traz bastante reflexões nesse sentido, eu gostei bastante. Cadê? Deixa eu achar aqui. Então, alguns mais dos livros que eu penso que podem ajudar nessa reflexão da Vênus em Virgem, né? Então, a Vênus em queda, eu penso muito essa queda do amor romântico, né? Essa desconstrução do amor que a gente foi ensinada, dos padrões de beleza que a gente foi ensinada. Então, esse aqui, Garota sobre Garota, Por que nos frustramos do amor, da Laura Pires, que eu até indiquei no horóscopo de hoje, que ela traz muito dessas reflexões sobre filmes, principalmente, Crepúsculo, por exemplo, como isso impacta também nos nossos desejos, descolonizando afetos, que a Jenny Pavos ela traz muito sobre essa artesania dos afetos. E Virgem eu vejo muito nessa relação de fazer as coisas com as próprias mãos, de forma artesanal. Então, acho que tem muito a ver também com essa Vênus em Virgem, no sentido da gente não pegar o que nos foi dado, mas a gente mesmo ir construindo e fazendo pouco a pouco, sabe? Os livros da Ana Sui, eu acho que ela também traz muito essa queda, assim, essa desromantização, sabe? E até pensando no significado de Virgem, que é essa mulher, que são essas deusas que são autossuficientes, sabe? Então, de quanto também é importante essa conexão com a solidão, com a solitude, até para a gente saber o que a gente quer, a forma com que a gente quer se relacionar. Me veio também o livro que eu li há uns dias, que é a Tecelã, que traz o mito da Hestia, que é uma deusa relacionada ao fogo sagrado, que também era uma das deusas virgens. Então, de como é interessante também a gente se conectar com as deusas, né, para a gente perceber esses lados nossos, a gente alimentar de alguma forma. Então, acho que a leitura, ela traz essa conexão. Então, ler mitos, para mim, é algo que sempre expande muito, né, principalmente de deusas. Acho que a gente estudar sobre deusas, mitologia de deusas, também expande muito esse nosso inconsciente, né, esse simbólico. Assim como as artes, né, assim como a gente assistir filmes, séries, né, que tem outros tipos de representações, também expandem o nosso repertório simbólico. Então, essas são algumas ideias aí para o trânsito da Vênus em Virgem. Se eu tiver mais, eu faço uma parte 2, mas eu espero que tenha inspirado vocês a ler algum desses livros ou trouxe alguma reflexão. E é isso, até a próxima.